macro-região fecha os primeiros 8 meses do ano com balança comercial em crescimento. Exportações no período ultrapassam 2 bilhões de dólares. Os principais responsáveis pelo aumento foram o açúcar e também produtos da confeitaria. O levantamento é do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo de Ribeirão Preto, que abrange 37 municípios da macro-região. De janeiro a agosto desse ano, foram 2 bilhões e 300 milhões de dólares em exportações. O valor representa um aumento de 4% em relação ao mesmo período do ano passado. As importações também subiram, fecharam em 323 milhões e 700 mil dólares, um crescimento de 8%. O cenário é positivo na visão do gerente regional do Ciesp e traz importantes impactos no mercado regional. Eles demonstram que tem um aquecimento na economia, né? No sentido, então, as exportações aumentaram. As importações também aumentaram um pouquinho mais do que as exportações, mas isso, como a característica daquilo que a gente importa, que são lá principalmente máquinas e equipamentos, isso demonstra que, por exemplo, a indústria está investindo, né? Ela está comprando equipamentos que ela vai conseguir produzir mais e melhor. Se você tem um mercado aquecido e você tem importação de máquinas, você deixa o teu parque fabril, você deixa as empresas mais bem estruturadas, né? E isso acaba estimulando, gerando mais emprego, gerando mais renda e gerando impostos também para a nossa região. Apesar de positivo, o resultado da balança comercial poderia ser ainda melhor. Massoneto acredita que a macro-região tem capacidade para ampliar esses índices, principalmente através da internacionalização do aeroporto. A gente tem uma predominância, principalmente na exportação, de produtos que são commodities, né? Se a gente tivesse, por exemplo, um aeroporto internacional, que já há vários e vários anos tem essa discussão de trazer ou não aqui para a região, se a gente tivesse, por exemplo, esse aeroporto, com certeza a gente teria um estímulo adicional para esse tipo de empresa, né? Então, a gente tem um polo de indústrias da área de saúde, que fazem lá equipamentos menores, né, que podem ser exportados pelo modal aéreo e que tem um valor agregado maior, né? Então, se a gente tivesse esse estímulo para exportar por essa via aérea, com certeza isso iria se refletir na balança comercial, iria refletir na cidade, né, aqui na região, com mais empresas, com mais desenvolvimento, com mais salários. Os itens que lideraram as exportações da macro-região foram os açúcares e produtos de confeitaria. Esse setor representou quase 24% de tudo que foi vendido para o exterior, seguido de resíduos e desperdícios das indústrias alimentícias. Os principais destinos dessas exportações foram China, Estados Unidos e Indonésia. A gente tem um conglomerado de empresas que trabalham com a parte de exportação de açúcar, né? E que acabam fazendo o registro dessas operações, passam aqui pela região, né, pela cidade aqui de Ribeirão e das cidades do entorno. E aí reflete na nossa balança comercial, né? Então, sempre foi, né, assim, nos últimos anos que a gente tem observado aqui nas estatísticas, que o açúcar sempre foi o principal produto de exportação aqui da nossa região. O ano passado, o principal destino era a China, em segundo lugar os Estados Unidos, né? Esse ano teve uma inversão. Então, os Estados Unidos assumiu o primeiro colocado e a China ficou em segundo. Isso porque a China está num processo de desaceleração da economia dela, né? O Túlio é diretor comercial de uma empresa que atua no ramo de docerias e tem sentido o mercado interno mais aquecido. A busca não é só pelo material, mas por qualificação de mão de obra. Tem tido um crescimento, embora pequeno, mas um crescimento por volta de 3%. Né? E a gente tem visto cada vez mais as donas de casas procurarem fazer em casa mais produtos de confeitaria. Elas estão tendo mais interesse, inclusive estamos abrindo mais cursos por conta disso. E o pessoal sempre busca ter uma renda extra em casa, de acordo com como for aumentando os preços dos alimentos, né? Então, elas sempre vão procurar essa renda extra e isso impacta bastante no nosso setor aqui. O problema é que o cacau em pó, um dos produtos mais procurados no setor, vai sofrer um aumento considerável. O material é importado e o preço não para de subir. Esse aumento de chocolate é por causa da crise no cacau mundial, problemas climáticos, principalmente na África, ocasionaram o aumento do cacau e
as indústrias brasileiras seguraram até onde puderam esse aumento que vem desde de janeiro desse ano. E já aumentou mais de 100% o cacau e agora elas vão ter que repassar, né, para cobrir seus custos e deve aumentar nos próximos meses uns 30% no preço de chocolate. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. Para falar mais sobre esse assunto, no nosso núcleo de jornalismo está o meu xará André Melini, professor de economia. Bem-vindo aqui, André, mais uma vez. Professor, o quanto que é significativo para a economia da nossa macro-região fechar a balança comercial em crescimento? Quais impactos isso traz? Boa tarde. Boa tarde. Bom, o crescimento das exportações ele traz uma série de fatores positivos. A gente pode ressaltar alguns deles, que é a expansão do mercado para produtos produzidos na nossa macro-região, o que tende a atrair, né, crescimento das exportações, da produção e do emprego. Portanto, ele tem um impacto positivo na economia, na geração de emprego e na geração de renda na região. E até mesmo o crescimento das importações. Se ele for no mesmo ritmo das exportações, não tem nenhum problema relacionado a isso. Pelo contrário, nós temos aspectos positivos também que indicam um mercado interno aquecido e, portanto, mais demanda por bens produzidos tanto no Brasil quanto no exterior. Portanto, se o crescimento de exportações e importações ele acontece aproximadamente na mesma velocidade, tudo tende a indicar que a economia está dando sinais positivos. As exportações ultrapassam os 2 bilhões de dólares, um aumento então de 4% em comparação com o mesmo período do ano passado. Isso demonstra uma capacidade regional extremamente produtiva, né, professor? O mercado internacional ele é bastante competitivo, então quando um país ou uma região consegue inserir o seu produto externamente, isso indica que ele possui algum diferencial. Pode ser um diferencial na qualidade, pode ser um diferencial de preço, de comercialização, de entrega, de logística e por aí vai. Então a inserção externa ela já indica, portanto, que o produto da região, que o nosso atendimento, que a nossa qualidade e o nosso preço, eles são competitivos a níveis globais, até mesmo porque nós temos nos mesmos segmentos que o Brasil exporta, vários outros países e várias outras regiões mesmo dentro do Brasil. Então, se o mercado externo está aumentando a demanda por produtos da macro-região, é um indicador positivo sobre a nossa produtividade e sobre a nossa capacidade de adaptação aos novos tempos, às dinâmicas do comércio global. As importações também subiram, fecharam aí perto dos 323 milhões de dólares. Esse é um número interessante também? O aumento das importações ele está normalmente associado com dois fatores. Um deles seria se o dólar estivesse caindo, não é esse o caso. O outro fator é com o próprio dinamismo da economia. Quando a economia cresce, mais renda no bolso das pessoas, no caixa das empresas, então as pessoas gastam mais e as empresas investem mais, tanto utilizando insumos e produtos que são produzidos no Brasil quanto no exterior. Portanto, esse aumento da importação, ele provavelmente indica que nós estamos em um cenário econômico positivo, de crescimento da demanda, de crescimento das vendas. Então, a parte desse consumo acaba vazando na forma de importações. Portanto, isso também indica um aspecto positivo na nossa economia da região. E como trabalhar para melhorar ainda mais esses números, André? Bom, a inserção externa ela não é tão fácil, nós precisamos de programas ali que estimulem a internacionalização das empresas. Nós temos no Brasil alguns programas públicos, como o da própria Apex Brasil, dentre outras, o Ministério da Indústria e Comércio Exterior, o MDIC também faz um pouco desse trabalho, além, claro, das empresas de consultoria, dos cursos, da parceria público-privado e por aí vai. Então, nós temos algumas formas de o poder público ajudar via fomento de exportação e capacitação técnica, mas também o setor privado. E essa inserção externa das nossas exportações acaba trazendo uma série de impactos positivos e da importação também ao possibilitar trazer tecnologia e produtos de qualidade. Estar nesta posição de destaque quando o assunto é comércio exterior coloca a macro-região em evidência para investimentos e até aplicação de recursos na sua análise? Sim, com certeza. No caso de a macro-região apresentar um dinamismo importador e exportador, isso gera o que nós chamamos de efeitos de transbordamento ou efeitos de externalidades. Nós mostramos que a nossa macro-região ela tem uma composição favorável entre sociedade civil, consumidores, empresas e governo que cria um ambiente favorável à promoção dos negócios. Portanto, as empresas que estão aqui inseridas têm uma competitividade adicional por estar nesse macroambiente que ele é benéfico para o comércio exterior. E estar aqui, ao ser um aspecto positivo, tende a atrair mais empresas e, com isso, gerar mais emprego e renda na nossa macro-região.
André, rapidamente, vamos falar um pouquinho do cacau, né? Teve aí um preço, subiu o preço e é um produto extremamente importante na produção de vários outros produtos. Sim, com certeza. Ele é um bem complementar normalmente em relação ao açúcar, né? Muitos produtos que utilizam açúcar utilizam cacau também. Nós tivemos uma série de fatores que impulsionaram os preços internacionais do cacau. Rapidamente, nós tivemos problemas climáticos na costa ocidental da África, como Costa do Marfim, Gana, que são grandes exportadores. Então, começou a faltar cacau no mercado internacional. Outro fator, também tivemos problemas com pragas naquela região, destruindo algumas plantações. E o terceiro componente é que a economia mundial ela se recuperou muito rapidamente da economia. Então, uma dificuldade de produzir cacau, junto com o aumento no consumo internacional, acabou pressionando os preços para cima. E hoje, em dólar, o preço do cacau ele está 3 vezes maior do que estava 2 anos atrás, portanto, um aumento de 200%. E como o dólar subiu aqui no Brasil também, nós temos esse impacto dobrado. Subiu em dólar e o dólar ainda subiu para nós. Professor de Economia André Mellini, agradeço a sua gentileza com o Jornal da Clube mais uma vez. Um abraço, bom fim de semana, viu? Até mais.